Vamos então para a leitura da palavra? Os irmãos acompanhem comigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aí os irmãos que conhecem mais a palavra vão me perguntar: será que ele não vai falar sobre João 3,16? Eu até decorei isso em casa. Calma, vamos dar uma freada aqui. Eu vou explicar essa parte, e hoje a pregação vai ser sobre essa parte, e a partir da semana que vem, ou das outras semanas, nós continuamos no estudo de João capítulo 3. Por quê? Aqui nós estamos vendo o testemunho de Nicodemos, pois ao ir até o Senhor Jesus Cristo, ele já estava reconhecendo que Jesus Cristo tinha algo de diferente, e que ele precisava conhecer essa nova mensagem que o Senhor Jesus Cristo tinha para ele. Então, Nicodemos, quem era Nicodemos? Nicodemos era um judeu, fariseu, e aqui, irmãos, eu gostaria de falar algo para os irmãos. Fariseu, geralmente, era aqueles que mais estudavam a palavra de Deus, que tinham o maior conhecimento da palavra de Deus. E geralmente o Senhor Jesus Cristo bateu bastante neles, assim, no sentido pela palavra. Por quê? Porque eles iam até o Senhor Jesus Cristo cheios de hipocrisia, cheios de má vontade, somente para tentar derrubar a fama do Senhor Jesus Cristo, ou tentar derrubar o trabalho e a obra do Senhor Jesus Cristo. Só que, neste caso, nós temos um fariseu, que ele conhecia a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento, e que ele estava interessado de verdade na palavra de Deus. Ele queria conhecer de verdade as obras do Senhor Jesus Cristo. E ele reconheceu isso através do que ele disse: mestre, rabi. Ele chama o Senhor Jesus Cristo de rabi, que significa mestre. E ele já diz posteriormente: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar tamanhos sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele era um fariseu, só que com integridade de coração. Ele tinha a religiosidade dele, mas ele tinha integridade em buscar a Deus. E nós precisamos agir todas as vezes, assim como Nicodemos agiu, com integridade de coração ao buscarmos o nosso Deus.
Só que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos sobre um termo, sobre uma palavra que tem aqui nesse texto que nos chama muita atenção e que nós precisamos focar nela. Se os irmãos forem ver, ele vai falando no versículo 2 o que? Este de noite foi ter com Jesus, ele disse. E aí isso nos leva a questionar o texto e nos leva a perguntar: por que o apóstolo João fez algo de dar tanta ênfase no período que estava acontecendo esse encontro entre Jesus e Nicodemos? Por que ele colocou a palavra de noite? E o porquê que Nicodemos foi se encontrar com o Senhor Jesus Cristo à noite? Irmãos, o nosso costume é nós irmos à igreja domingo à noite. Mas para eles tinham o costume de procurar a Deus, de irem até Deus e de buscarem as coisas religiosas de dia, de manhã. Por quê? Porque naquela época não existia a iluminação pública que nós temos hoje em dia. Eles tinham medo, muito medo de sair à noite. Se hoje nós vamos para São Paulo ou para alguma outra cidade que tem muito movimento, ou até mesmo aqui na cidade de Mogi das Cruzes, nós já temos o que? Medo de sair à noite por causa de algum assalto, alguma coisa. Imaginem vocês na cabeça de um homem que estava nos primeiros séculos pensando: eu tenho que ir ver o Senhor Jesus Cristo de noite, eu tenho que buscar Ele à noite. Eu vou arriscar a minha vida, eu vou arriscar tudo que está acontecendo comigo para buscá-lo à noite. Só que a intenção dele, de Nicodemos, provavelmente seria do que? Fazer as coisas às escondidas. Porque ele era o principal dos fariseus. Ele tinha um cargo. Ele tinha algo que as pessoas não poderiam ver o que ele estava fazendo. As pessoas do sinédrio ou do templo poderiam falar: ah, olha lá um traidor. O Nicodemos já foi correndo ouvir as palavras desse falso profeta que é Jesus Cristo. Ele já foi querer conhecer o que este homem está pregando. Então, o que ele fez? Ele foi até o Senhor Jesus Cristo na calada da noite. Ele foi no sapatinho. Ele foi bem devagar procurar o Senhor Jesus Cristo, porque ninguém poderia saber que ele estava indo buscá-lo. Isso mostra que ele tinha um certo tipo de religiosidade. Ele queria buscar a Deus, mas da mesma maneira ele tinha medo do julgamento, do que os amigos dele iriam pensar, do que a família dele iria pensar e do que as pessoas religiosas da época também iriam pensar sobre essa busca dele por Deus. E isso nos leva também a nós pensarmos como que está a nossa vida hoje em dia. Eu sou de uma época, e não é uma época tão atrás assim, em que as pessoas falavam: que Deus te abençoe. E a outra pessoa que recebia o Deus te abençoe automaticamente já falava: obrigado, Deus abençoe você também. As famílias falavam: vó, bênção, que Deus te abençoe. Vô, bênção, que Deus te abençoe. As pessoas tinham menos vergonha e menos medo de falar de Deus. Hoje em dia, se você fala um Deus abençoe, é capaz de voar um sapato na sua cabeça. Tamanha é a má vontade das pessoas para receberem a palavra de Deus. Porque hoje em dia não existe mais uma verdade. Todos querem pregar a sua própria verdade e não existe Deus mais no conceito das pessoas. Por quê? Porque estão querendo apagar cada vez mais o conceito de Deus da vida de todos nós. De qualquer forma, seguindo no texto, ele nos diz o seguinte, e é bem interessante, porque com o Senhor Jesus Cristo,
Não existem meias palavras, não existem meias verdades, só existe a verdade e só existe a palavra. No versículo 2, Nicodemos chega no Senhor Jesus Cristo com toda a educação, como que nós podemos dizer? Com toda a educação mesmo e com toda a pompa. Ele chega floreando as coisas. Ele chega de mansinho para receber uma resposta do Senhor Jesus Cristo. Ele fala: Rabi, mestre, sabemos que és mestre. Ou seja, mestre, sabemos que és conhecedor da palavra de Deus, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E no versículo 3, nós vemos a resposta do Senhor Jesus Cristo, bem rápida, bem clara, e sem muitos rodeios e floreios. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo, é muito engraçado quando nós lemos a Bíblia, porque muitas vezes nós tentamos florear a verdade, nós tentamos colocar várias formas, várias caras para falarmos sobre a verdade, porque a verdade liberta. A verdade liberta. Vamos dizer, a verdade dói. É isso. A verdade também liberta. Mas a verdade dói, né? Quem quer ir no médico e receber um diagnóstico ruim? Ninguém. Mas o médico não pode falar para você e falar assim: então, seguinte, não é que você está doente, você está mais ou menos, não, mas não precisa se preocupar muito com isso. Alguém já foi no médico e ele falou assim para vocês? Quando a gente vai no médico, ele fala: você está doente, você está com a doença tal. É a verdade. A verdade dói, mas a verdade liberta. Conseguimos unir tudo isso daí. A verdade dói, mas a verdade liberta. Só que e quando essa verdade vem confrontando o nosso caráter, o nosso ser, o nosso íntimo, aquilo que há de mais profundo em nós? E foi isso que aconteceu com Nicodemos quando ele foi se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Talvez ele estivesse esperando o Senhor Jesus falando para ele: ah, Nicodemos, tu também és mestre? Ah, que maravilha, vem aqui. Poxa vida, eu estou sabendo do seu trabalho, eu estou sabendo da sua obra. Nossa, que legal o trabalho que você está fazendo para Deus. Não foi essa a resposta de Jesus. Jesus disse para ele: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso causou uma enorme confusão na cabeça do nosso amigo Nicodemos. Tamanha confusão que ele veio perguntando no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É uma pergunta muito estranha, né? Mas era uma dúvida que ele tinha naquele momento. Como pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? O que o senhor está querendo explicar? O que o senhor está querendo dizer com relação a isso? Mas não era essa a mensagem que o Senhor Jesus Cristo estava querendo passar para ele. O Senhor Jesus não estava falando para ele voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Ele estava falando para que Nicodemos tivesse um novo nascimento, de acordo com o versículo 5, que significa: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui eu gostaria de frisar para os irmãos o que significa nascer da água. Irmãos, nascer da água nada mais é do que o batismo que nós fazemos aqui nas nossas igrejas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Por quê? O que significa o batismo? E por que nós precisamos ser batizados? Porque o batismo é, primeiramente, um ato público de fé, uma demonstração de arrependimento e purificação do pecado e um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o corpo que é a igreja. O Senhor Jesus Cristo disse para ele: é preciso que você nasça da água. É engraçado porque o Senhor Jesus já vem com uma resposta totalmente contrária daquilo que Nicodemos queria fazer. Ele foi na calada da noite, ele foi bem quietinho, ele foi no secreto, para buscar a Deus. Ele não queria demonstrar que ele estava buscando os ensinamentos de Jesus Cristo. E aí Jesus deu uma resposta para ele: não é assim não, Nicodemos. Não é se escondendo atrás da sua falsa religiosidade que você vai buscar a Deus. Porque eu te digo, se você não nascer da água, se você publicamente não aceitar o Senhor Jesus Cristo e demonstrar para as pessoas que você é nascido de novo, que você tem um compromisso com Ele, que você busca Ele, você está errado. Você está vindo secretamente, mas eu te digo: ei, o seu compromisso precisa ser público. E aqui, irmãos, nós podemos trazer a seguinte mensagem: as pessoas, como eu já disse, estão com medo de falar de Deus. As pessoas estão com vergonha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As pessoas adoram o Senhor muitas vezes no secreto. As pessoas estão querendo adorar a Deus em suas casas escondidas e não querem mais adorar a Deus do público. Quem aqui já ouviu falar do crente 007? Pode levantar a mão. Quem aqui já ouviu falar do crente 007? O irmão está sendo lá atrás, já ouviu? Minha esposa já ouviu? Muitos irmãos já ouviram falar. O que é o crente 007? O crente 007 é aquele agente secreto, aquele crente secreto que ninguém sabe que ele é crente, que os amigos do trabalho não sabem que ele é crente, que as pessoas em casa não sabem que ele é crente, e muitas vezes até os irmãos da igreja não sabem que ele é crente. Tamanho da dificuldade. Aí, pois é, já pensou? Oi, irmão, maravilhas, quem é você? Não te conheço, mas eu sou crente. As pessoas estão querendo hoje em dia adorar o Senhor através da tela dos seus computadores. E vejam bem, irmãos, eu não vejo nenhum problema a respeito disso, poxa, eu gostaria tanto de ouvir uma palavra, vou buscar uma palavra, uma mensagem de Deus na internet, na televisão. Só que nós não podemos ser igreja sozinhos. Nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos para buscarmos cada vez mais de Deus. Gente, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O grego, o judeu, o brasileiro, o português, todo aquele que crê, é o poder de Deus para a salvação dos homens. Por que nós temos que ter vergonha da salvação? Por que nós temos que ter vergonha de pregar o Senhor Jesus Cristo, de falarmos do Senhor Jesus Cristo para as pessoas? Satanás quer trabalhar exatamente nesse ponto, nos fazendo nos envergonhar da mensagem do Evangelho. Será que nós precisamos ter vergonha? Se nós tivéssemos a fonte de todo o conhecimento, de toda a sabedoria para a pacificação do mundo, será que a gente ia ficar escondendo? As pessoas não estão se envergonhando de cometer as piores atrocidades e os piores pecados da humanidade.
Inclusive, eu reconheço aqui no nosso país, existe uma bandidolatria, adoração pelos bandidos. Vocês já ouviram essa palavra? Adoração por aquilo que é errado. A mocinha vai lá e tira um pouquinho mais da roupa na televisão. É isso que tem valor. Pregar sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está cada vez menos valoroso. E eu não estou falando aqui de coisas monetárias não, irmãos, eu estou falando de valor mesmo. Porque que valor maior existe do que a vida eterna com Deus, no paraíso? Porque aqueles que não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo passarão a eternidade separados de Deus. E a gente sabe que a separação de Deus é estrago, a separação de Deus é ruína, a separação de Deus são coisas terríveis. Será que os irmãos querem viver uma vida separada de Deus? Não. Com certeza nós queremos passar uma vida eterna ao lado do nosso Deus, aprendendo mais do Senhor Jesus Cristo e buscando mais dele. E para isso nós precisamos também pregar para aqueles que não conhecem o nosso Deus, que não têm a vida eterna. Porque imagine, cada pessoa com quem vocês têm contato, separados pela eternidade do nosso Deus, no sofrimento eterno. Então, irmãos, nós precisamos assumir o nosso papel de cristãos na sociedade. Em Mateus capítulo 5, do versículo 14 a 16, nós vemos, Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16. O Senhor Jesus Cristo é bem claro ao dizer: Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A nossa fé não tem que ser algo velado, não tem que ser algo escondido, mas tem que ser algo bem claro para que as pessoas olhem para você e falem assim: ele é crente. Se possível, se algumas pessoas falarem: não vamos fazer essa brincadeira não, porque ele é crente, porque ele é cristão, ou se vos injuriarem porque vocês são cristãos, bem-aventurados vocês são e eu sou, porque foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Na escola, para os adolescentes, não tenham vergonha de falar do Senhor Jesus Cristo para os seus amiguinhos, de dizer não para os convites que vêm do mundo, tudo por causa do Evangelho, do amor que nós temos pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz por nós, Ele nos ama. Da mesma forma que eu falo para os irmãos: olha, eu sou casado, tá? É mesmo, que legal, nos apresenta a sua esposa. Então, é que não dá para apresentar a minha esposa hoje. Então apresenta amanhã. Também não vai rolar. Então apresenta depois de amanhã. Não vai dar. Gente, quando nós temos um compromisso, quando nós amamos alguém, nós temos um compromisso público. Todas as pessoas sabem que eu sou casado, que eu tenho uma namorado, e assim também nós devemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos mostrar que nós temos uma aliança com o nosso Senhor, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará.
Amém? Então, irmãos, que nós possamos ter, para quem não é batizado, que venha se batizar, para mostrar esse ato público de amor que nós temos com o nosso Deus. E para quem já é batizado, que nós possamos ter também o nosso comprometimento com o nosso Senhor, de buscá-lo cada vez mais e mais, e não nos escondermos diante dos homens, e nem mesmo diante do mundo. Amém? Depois o Senhor Jesus Cristo diz para ele: nascer da água e nascer do Espírito. O que significa nascer do Espírito? Irmãos, todos nós aqui fomos nascidos e nós nascemos da carne. O que isso significa? Que nós tivemos um nascimento natural, um nascimento normal, e o nosso representante, quando nós nascemos, é Adão, porque nós viemos da carne. Entretanto, quando nós temos fé no Senhor Jesus Cristo e aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós deixamos de ser pessoas nascidas da carne e somos nascidos do Espírito Santo de Deus. Nós não temos um nascimento, como Nicodemos quis perguntar para o Senhor Jesus Cristo e propor para o Senhor Jesus Cristo, de voltar para o ventre da mãe e nascer novamente, porque nós nascemos não mais da terra, mas dos céus. Nós temos um novo nascimento. Irmãos, nós poderíamos nascer 1000 vezes, nós poderíamos reencarnar, como muitos alegam que isso exista, mas a reencarnação não existe. A reencarnação é algo de Satanás querendo mostrar para as pessoas uma mentira, de que você tem várias oportunidades neste mundo. Aproveite a sua vida da melhor maneira que você quiser, porque se não der certo nessa vida, na outra com certeza vai dar. Mas isso a Bíblia declara que é uma heresia, que é um pecado. Mas mesmo que nós pudéssemos ter 1000 vezes nascer novamente, ainda assim, por 1000 vezes, seríamos pecadores. Porque a nossa carne, tudo aquilo que nós somos, no nosso caráter, nos leva para o pecado. Nós temos a intenção sempre nos nossos corações de sermos voltados para o pecado, de buscarmos as coisas que satisfazem a nossa carne. Nós queremos sempre buscar coisas que vão satisfazer os nossos prazeres imediatos, não é verdade? Por exemplo, nós podemos sempre pensar: o que eu vou fazer de domingo à noite na igreja? Poxa vida, está rolando um churrasco lá com os meus familiares, vai ter uma bebida, vai ter isso, vai ter aquilo. Poxa vida, eu queria aproveitar. Orar não é legal. Buscar a Deus não precisa. Para que ler a Bíblia? Porque a nossa carne é sempre contrária às coisas de Deus. Só que nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não somos mais regidos, e nós não estamos mais presos, escravizados pela nossa carne. Nós podemos ouvir ou a nossa carne ou o Espírito que habita em nós. E aí é que entra o cristão espiritual. Quem tem tomado o controle das nossas vidas? É o Faustão de domingo à noite ou é o cultão aqui com o pastor Russo, com os irmãos do louvor? Ao invés de ficar em casa assistindo o terceiro tempo, o quarto tempo, o quinto tempo, venham para a igreja ouvir sobre a palavra de Deus. Venham se alimentar, venham alimentar o Espírito de Deus. Porque venhamos e convenhamos, irmãos, não existe nada edificante na televisão. Você pode ficar lá: pastor, eu assinei uma TV agora que tem 300 canais, ô bênção, ô glória. Aí você passa
tem nada na TV, né? Então venha para a igreja, venha ser edificado, aprender mais da palavra de Deus, receber uma oração, ser edificado, alimentar o Espírito, para que nós possamos estar preparados para enfrentar as coisas que o mundo tem contra nós. O apóstolo Paulo nos fala como que é esse nascimento no Espírito, ou como nós podemos fazer as coisas que agradam o Espírito. Vamos abrir comigo a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Os irmãos acharam, amém? Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita, guerreia, briga contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei ou debaixo da lei. São conhecidas, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí no versículo 22 ele vai falando sobre os frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É muito simples, irmãos. Se nós declaramos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não fazemos mais a nossa vontade. Antes, nós procuramos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É simples, mas é muito difícil, porque a carne e o Espírito estão em todo momento brigando, travando uma batalha. O Espírito fala assim: vamos para a igreja, rapaz. Aí a carne: não, hoje não. O pastor vai pregar de novo. Não quero ouvir, não. Estou cansado. Mas, e em outras coisas? O Espírito fala: deixa de ser orgulhoso. E a carne fala: eu não vou perdoar, não. Não vou. Se aquela pessoa não vier de joelhos pedir perdão para mim e se arrepender, eu não vou perdoar. O Espírito diz: para de ser mentiroso, conta a verdade. Aí a carne diz o quê? Uma mentirinha branca não tem problema. E existe mentirinha branca? Mentira é de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Não tem mentirinha branca, não tem mentirinha preta, não tem nada. Mentira é mentira. O Espírito quer em todo momento buscar as coisas de Deus, e a carne quer em todos os momentos deturpar as coisas que são de Deus, porque não agrada a carne fazer aquilo que é de Deus. Nós queremos fazer os prazeres e buscar os prazeres do mundo. Muitas vezes no mundo nós estávamos dispostos a fazer de tudo para conseguir alguma coisa. Os irmãos já viram
filas quilométricas para o show da Sandy Júnior? Eita Deus! Filas quilométricas. Aí a pessoa vai lá, e aí é muito clássico, né? O repórter vai lá perguntar: quantas horas você já está aqui? Ah, eu dormi aqui. Ah, que maravilha, pela Sandy Júnior eu durmo na fila, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí, quando você chegar para aquela pessoa, então Jesus Cristo deu a vida dele por você. Ah, que maravilha. E o que você pode fazer por Cristo? Precisa fazer alguma coisa mesmo? Nós temos que pensar qual era a intensidade que nós amávamos as coisas do mundo. E qual é a intensidade que eu tenho que amar o Senhor Jesus Cristo. Nascer do Espírito, novo nascimento, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas espirituais, nascer de novo, novo nascimento. E o porquê que nós precisamos fazer tudo isso? E eu já vou encerrar a palavra de hoje. João, vamos continuar na palavra que nós já estávamos estudando. João 3, do versículo 8 até o 15. E eu vou explicar todo esse contexto para os irmãos e vou encerrar a mensagem. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, no versículo 8, tá, irmãos? Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Pausa. O Senhor Jesus já estava falando duas coisas. O vento sopra. Jesus fez um jogo de palavras aqui, porque no grego este vento significa pneuma, que é aquele mesmo que nós já estudamos aqui na escola bíblica de pneu. O que tem dentro do pneu? Ar, certo? Então é isso que ele está querendo dizer. E espírito é pneumatos, que também quer dizer o sopro de Deus, a vida de Deus dentro de nós. Então ele está querendo dizer assim, ó: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Quando nós seguimos e somos nascidos do Espírito, nós não sabemos para onde nós vamos e nós não sabemos de onde nós viemos. Por quê? Porque nós representamos e fazemos a vontade do Espírito e não mais a nossa vontade. E a vontade do Espírito, a gente dança conforme a música. O que o Espírito quiser que nós façamos, a gente faz. Muitas vezes as pessoas vão chegar para nós e vão dizer assim: ah, você é maluco. O que você está indo fazer na igreja? Ah, que crente chato. A gente tem que responder o seguinte: eu não sou nascido da carne, eu sou nascido do Espírito. As loucuras de Deus, a sabedoria de Deus, a sabedoria dos homens é loucura para Deus. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. As pessoas muitas vezes vão pensar assim: ah, você vai perdoar aquela pessoa, por quê? Porque é da vontade de Deus. É simples. Nós fazemos a vontade de Deus. Versículo 9, depois ele vai explicando. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Aqui Jesus vai e pega no pé de Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não credes na minha palavra, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Ele diz assim: ei, tudo que eu estou falando para você, eu sei do que eu estou falando, porque eu vivi, eu presenciei, e eu tenho toda a autoridade para lhe falar estas coisas. Você é mestre em Israel, eu sou o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, médico dos médicos, e eu sei de todas as coisas. Eu criei tudo, e sem mim, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Ele é Deus. Amém? Amém. E depois ele encerra
a sua mensagem. E, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com isso? Em Números, capítulo 21, do versículo 5 ao 9, e os irmãos só anotem, por causa do tempo, os irmãos não precisam ir, eu vou até a mensagem, e eu vou ler para os irmãos o que sucedeu nessa passagem. Ele diz o seguinte: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Aqui acontece o que nós estamos presenciando hoje em dia. Naquela época, os judeus estavam passando pelo deserto e murmuraram contra o Senhor. O Senhor enviou serpentes no meio do povo que estavam mordendo aquelas serpentes, estavam trazendo a morte para aquelas pessoas. Eles reconheceram o pecado que eles haviam cometido diante de Deus e falaram: Moisés, resolve para a gente esse probleminha. Era assim, o povo pecava e recorria a Moisés. Aí Moisés orou e o Senhor disse para eles: Moisés, faça o seguinte, pega uma cobra, e faça uma cobra de bronze e coloca em uma haste de madeira. Todos aqueles que olharem para essa cobra serão curados. E aí o que significa isso? Por que o Senhor Jesus Cristo fez menção a essa cobra, a essa serpente? Porque ele queria mostrar para o mundo, e principalmente para Nicodemos naquela conversa, o tipo de morte que ele sendo Deus, já sabia que iria passar. Ele seria pendurado em um madeiro, seria exposto publicamente para todas as pessoas. Por que nós temos que adorar nosso Senhor Jesus Cristo publicamente? Por isso. O Senhor Jesus não teve vergonha de morrer publicamente pelos nossos pecados. Ele não teve vergonha de levar cusparada, de apanhar pelos nossos pecados. A morte do Senhor Jesus Cristo não foi em uma sala reservada, não foi dentro da casa dele, foi em um local público, para que todos aqueles que olhassem, e para que todos aqueles que continuem olhando para o seu sacrifício e aceitando o seu sacrifício, possam ser curados. Olhemos para a cruz, irmãos. A cruz está aqui todos os dias e nós precisamos fazer isso que o mocinho ali está fazendo. Ele está carregando as suas cargas, ele está carregando o que? A carne dele. Ele está deixando aos pés da cruz a carne dele, e ele está andando pelo Espírito. Ele deixou na cruz, mas não a adoração da cruz pela cruz somente. Da mesma maneira que não era, e eles pecaram depois também, porque o povo de Israel começou a adorar aquela cobra e aquele símbolo, e não era para adorar aquele símbolo, eles tinham que adorar a Deus. E aqui está essa mensagem: nós temos que
que adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que entregar a nossa carne, nós precisamos nascer de novo todos os dias das nossas vidas, porque a carne briga contra as coisas que são espirituais, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém?